Olá, pessoal. Quero agradecer o convite do Marcos Bastos para participar dessa homenagem ao Arlindo Machado, para poder falar um pouco dos momentos em que eu tive a oportunidade de dividir, tanto profissionalmente quanto também como pesquisador e acadêmico, os momentos de diálogo e de produção de conhecimento com o Arlindo. Voltando, né, no tempo, pensando um pouco nessa história, acho que um primeiro momento de um trabalho mais efetivo e dessa oportunidade de estar dividindo com ele de uma maneira mais presente um trabalho foi a produção do Made in Brasil, né, que foi um projeto que foi realizado pelo Itaú Cultural em 2003 e na ocasião eu era gerente do núcleo de audiovisual lá da instituição. E esse projeto foi um projeto bastante interessante, ao mesmo tempo arrojado, porque era uma tentativa de se fazer uma grande retrospectiva da história do vídeo independente brasileiro, né, do vídeo brasileiro. Naquela época, em 2003, seriam 3 décadas do vídeo, então nós produzimos uma amostra bastante importante, que reuniu mais de 100 trabalhos de videoartistas brasileiros. Essa mostra teve uma itinerância nacional e internacional, foi exibida praticamente em todos os estados do Brasil e também em vários outros países, participando de festivais, de circuitos relacionados ao vídeo experimental. E na ocasião a gente lançou um catálogo e um livro que acabou se tornando uma referência bibliográfica importante, né, na pesquisa relacionada à história do vídeo brasileiro. Foi esse livro aqui, né, O Made in Brasil, aqui na edição de 2007, que foi feita especificamente para poder circular, né, nas livrarias, com a parceria com a Iluminuras. E esse livro, então, ele foi uma reunião de textos a partir de discussões, de reflexões que eu e Arlindo fizemos de quais seriam os nortes que a gente poderia abordar, tanto na mostra quanto também na publicação. E foi um momento interessante porque acho que para o Arlindo também foi importante porque ele teve a oportunidade de fazer essa grande revisão histórica do vídeo brasileiro, ele que foi, sem dúvida alguma, o principal pesquisador, o principal é, é, analista, né, dessa produção, desde os tempos iniciais, no início dos anos 80, onde isso se transformou efetivamente num objeto de pesquisa, né, no Brasil, e o Arlindo sempre foi à frente, né, nesse sentido, porque ele estava o tempo todo interessado nessas questões sobre o vídeo experimental, sobre a relação do vídeo e o cinema, e até culminar com o lançamento do Arte do Vídeo, né, que foi a tese de doutorado dele, e foi um livro que foi lançado, se não me falha a memória, em 86 pela Brasiliense, foi um livro muito importante para todas as pessoas, que eu era ainda um jovem estudante, mas aquele livro, quando chegou nas nossas mãos na universidade, na Federal lá em Minas, foi um reboliço, né? Todo mundo discutindo, interessado naquelas questões, o Arlindo apontando realmente um norte a respeito dessa produção, né? Um segundo momento que eu tive a oportunidade de trabalhar com Arlindo, também num projeto de produção de conhecimento a respeito de produção de filmes e vídeos experimentais, foi já em 2008, numa outra iniciativa do Itaú Cultural, onde a gente experimentou a mesma metodologia de trabalho do Made Brasil, só que agora dentro de um espectro um pouco maior, que foi a América Latina, né? Então, a partir da reunião de alguns pesquisadores, né, Marta Vélez, o próprio Arlindo, eu, Jorge Laferla e um pesquisador mexicano, é, o Elias, e nós então partimos para uma pesquisa é, não com a mesma profundidade do Made in Brasil, porque a gente estava trabalhando dentro de um universo um pouco mais heterogêneo e amorfo, né, que é a produção de filmes e vídeos experimentais na América Latina. Naquela época, e de certa forma até hoje, existe pouca pesquisa a respeito dessa produção, então nós escolhemos como
um ponto de partida para essa pesquisa a questão da produção contemporânea, né, dos anos 2000 para cá. Então, fracionamos a América Latina em regiões que seriam interessantes e mais próximas do universo de pesquisa de cada um desses curadores, e o Arlindo ficou responsável por produzir uma espécie de uma antologia, né, a respeito dessa produção. Ele escreveu um texto a respeito desse assunto que foi publicado tanto no catálogo que a gente lançou, né, do Visionários, que é esse aqui, quanto também em outras publicações de referência. Esse texto dele circulou bastante e se transformou também num texto de referência importante para reflexões a respeito dessa produção, né? E eu queria aproveitar também e destacar aqui o privilégio que eu tive de poder ser aluno do Arlindo, né, na pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC, onde eu fiz o meu doutorado, e o Arlindo foi o meu orientador. E foi muito interessante porque foi a primeira vez que eu tinha a oportunidade de vivenciar o Arlindo em sala de aula. Eu conhecia as aulas dele, a forma como ele trabalhava o conteúdo, né, a maneira muito interessante e analítica e ao mesmo tempo associativa como ele ia criando os seus conceitos e as suas formas de reflexão crítica a respeito dos temas que ele abordava em sala de aula, né? Eu fiz 2 disciplinas com o Arlindo e era sempre muito interessante, muito rico, muito estimulante, né? A forma como ele ia desenvolvendo o seu raciocínio crítico e analítico em sala de aula. Foi muito legal essa experiência, né? Ele foi muito condescendente, vamos dizer assim, com a minha tese final, né? Achei que ele foi muito generoso, em certo sentido, né? Por ter feito poucas críticas, inclusive, né? Ele de certa forma, me deixava levar, né? Deixava eu no meu ritmo, e isso, para mim, de certa forma, era interessante, porque me abria caminhos, né? Para eu poder desenvolver a minha linha de raciocínio. E eu posso dizer, acho que sem a menor dúvida, talvez, e até pensando um pouco, né, logo agora depois da morte dele, que sem dúvida alguma o Arlindo ele teve uma importância muito grande, não só por isso tudo que ele significou nesse campo de pesquisa aqui no Brasil e na América Latina também, né, ele é muito respeitado, né, em vários outros países, etc. Mas principalmente pelo texto dele, né, pela maneira como ele desenvolvia o raciocínio analítico. Eu posso dizer seguramente que, tanto na minha pesquisa de mestrado quanto doutorado, a prática da escrita, quando você faz um projeto de uma tese, uma dissertação, uma tese, ela acaba criando, revelando um pouco o seu modo, né, de pensar, de refletir e de escrever. E eu posso garantir, né, seguramente que a maior influência que eu tive e aquele que eu de alguma maneira tentava é, é, ter como uma referência nesse estilo, nessa estilística da escrita, sem dúvida foi o Arlindo Machado, né?